Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que seja tudo bem com vocês, né? Voltamos aqui, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem, tá bom? A gente está corrigindo aí o Enem de 2019, segunda aplicação, beleza? A gente tem a playlist aí das resoluções da primeira aplicação, então agora a gente está resolvendo para vocês da segunda aplicação. Beleza? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Se cuidem, se protejam, né? Principalmente aí contra o coronavírus, contra a Covid. Se cuidem, usem máscara, tá bom? Então tá, beleza, gente. Vamos agora para uma questão de humanas. Olha só que interessante. É a questão 60, né? Isso, a questão 60. A gente parou na questão 59 e agora a gente vai para a questão 60 do Enem de 2019, segunda aplicação, caderno azul. A questão 60, ela é bem interessante, ela descreve sobre a Guerra Fria. Olha só, ela descreve o seguinte: produto do fim da Guerra Fria. A gente, eu já falei no outro vídeo para vocês, não deixarem de conferir lá aqui no canal, né? Sobre o vídeo aí sobre a Covid, que tá bem interessante, que com certeza deva ser um tema que deva com certeza cair no Enem de 2021, então fiquem atentos aí, beleza? Então tá. Vamos lá, vamos falar sobre Guerra Fria. Aí ela descreve o seguinte, a questão 60. Produto do fim da guerra. A Convenção sobre Proibição das Armas Químicas, CPAQ, marcou um momento novo nas relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociações na Conferência do Desarmamento, em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira Conferência dos Estados-Partes na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse: o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Beleza, né? Convenção sobre a proibição de armas químicas, trajetória futura, parcerias estratégicas, né? 9 de outubro de 2000. Aí a pergunta, ela descreve o seguinte, olha só. O que a convenção representou para o cenário geopolítico mundial, né? O que essa convenção representou? A. O esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. B. Restrição aos complexos industriais militares. C. Enfraquecimento de blocos políticos regionais. D. Cercamento às agências de inteligência estatal. Ou desestabilização das empresas produtoras de munições? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Pausem aí, tentem fazer. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Essa questão tá bem interessante, gente. Tem muita coisa para falar sobre ela, porque é sobre Guerra Fria, né? Sobre armamento. Então, olha só. Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar aí de restrição aos complexos industriais militares. Por quê, gente? Vamos voltar lá, né? No texto, olha só. Primeiramente, né? Por que não são as outras? Vou deixar essa alternativa por último. Vamos falar aqui por que não são as outras. O texto, gente, olha só, ele vai descrever sobre a Guerra Fria, né? Olha só, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas, a CPAQ, né? Que marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Se trata sobre armas químicas, né? Dessa convenção aí que foi criada justamente para a proibição das armas químicas. Olha só o que diz aqui o secretário-geral da ONU, né, que foi o
o Kofi Annan, né? Olha só o que ele vai descrever. O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar que, aqui no caso, né, a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado, com algum respeito por si mesmo, e nenhum povo, com algum senso de dignidade, usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Então, a preocupação com armas químicas, é isso que o texto vai descrever pra gente, né? A segurança do Estado, do mundo em geral. Então, olha só, aqui no caso, por que não são as outras? Por que a letra B? O texto descreve, né, a pergunta aqui no caso, o que a convenção representou? Essa convenção, que convenção? A Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, a CPAQ. Olha só, esgotamento dos pactos bélicos não é isso, né? Esgotamento dos pactos bélicos não é esse o objetivo dessa convenção. Olha só, se a gente for analisar, se trata da preocupação com armas químicas, né? Exatamente essa preocupação de armas químicas que vem aí o texto frisar, essa convenção tem como objetivo. Então, não se trata de esgotamento de pactos bélicos, não é isso. Enfraquecer aqui, né? Vamos a C. Enfraquecimento de blocos políticos regionais, mesma coisa. A questão, o texto descreve pra gente sobre essa convenção que foi criada, sobre a preocupação de armas químicas, né? Aqui no caso. Então, aí você já pode descartar essa alternativa também, aqui no caso a C. E também, olha só, o enfraquecimento, né? E também a D, cercamento de agências de inteligência estatal. Também não é isso. A questão ela se trata de armas químicas, de uma convenção que foi criada justamente pela preocupação, a segurança aqui mundial, né? Olha só a preocupação aqui do secretário, né, de segurança aí da ONU, secretário-geral da ONU, né? Aqui no caso. Olha só, a preocupação dele, né, daqui no caso dessa criação sobre essa convenção, da preocupação com a humanidade em relação à segurança da humanidade, aqui no caso, na utilização de armas químicas. Então, você já descarta, né, aqui no caso a D, cercamento às agências de inteligência estatal. Aqui no caso, você poderia ficar na dúvida entre a E e a B. Por quê? Pelo fato que, no caso, a questão se tratar sobre a preocupação, a segurança, né, a preocupação da utilização de armas químicas, de bombas, né, que no caso até mesmo, você poderia ficar na dúvida entre a E e a B. Mas por que é a B? Olha só, a E, né, olha só as palavrinhas, gente, olha só a pegadinha, que a pegadinha está no sentido das palavras. A E, desestabilização das empresas produtoras de munições, aqui no caso munições. Olha a B, restrição aos complexos industriais militares. Por que é a B? Gente, olha só a diferença entre as duas alternativas. Olha a palavra, a diferença está aqui nas palavras. Você poderia confundir, né? Então, cuidado. Olha só aqui no caso, por que não é a E? Desestabilização. O que significa a palavra desestabilização, gente? É instabilidade, né? A falta ou redução da estabilidade. E aqui no caso, a diferença, por que não é a letra E? Olha só, desestabilização das empresas produtoras de munições. Munições, aqui no caso, estaria mais ligada a armas, né? Não aqui no caso, não é bem o caso da questão, porque ela se trata de armas químicas, né? Aqui no caso está só munições. Então, além de ser desestabilização, né? Aqui no caso, a letra E ela vai se tratar de empresas produtoras de munições. Então, não é sobre armas químicas. Aqui no caso, a questão vai muito além do que isso. Ela se trata sobre armas químicas, né? Aqui a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, a CPAQ, ela vai se tratar aí sobre armas químicas. Então, olha a diferença. Por isso que não é só a letra E. Então, cuidado. Aqui, no caso, você poderia confundir, né? Você marcar aí munições pelo fato de tratar de armas, a questão de se tratar de armas, mas é sobre armas químicas, armas muito mais potentes, né? Que podem aniquilar aí a humanidade. Então, por isso que vai ser a B. E olha só, restrição. E outra coisa, desestabilização. Só desestabilizar aí as empresas produtoras de munições não resolveria o problema. Aqui, no caso, o problema é muito maior. Vai se tratar aí, vai ser necessário restringir, né? Olha a diferença em restringir. O que significa a palavra restringir, né, gente? Cuidado, o Enem ele também tem muitas pegadinhas em relação às palavras. Então, é importante você também, né, estudar um pouquinho sobre o significado das palavras.
Restringir. O que seria restringir? Gente, restringir é limitar, impor limites, tá certo? Então seria aí impor limites em relação aí à criação de armas químicas, né? Que vai aí causar um grande prejuízo à humanidade. Então, olha só, restrição aos complexos industriais militares. Que complexos seriam esses? Exatamente os produtores de bombas, de armas químicas aqui, tá certo? Então, por isso que vai ser a letra B. O objetivo aqui, no caso da questão, vai ser aí, né, fazer com que esses países que gerassem aí menores danos à vida, que no caso da humanidade, né, da população como um todo, né, criando esse acordo aí que vai limitar as armas químicas, principalmente químicas, né, mas também teriam armas biológicas. Gente, essa questão é interessante, eu vou até explicar para vocês, porque eu achei muito interessante sobre essa questão de armas químicas, né, principalmente. Então, aqui no caso, por isso que vai ser a letra B, olha só. Vai se tratar aí de restringir, principalmente armas químicas e biológicas também, né, inclusive um fato curioso, né, muita gente acha que a Covid aí foi criada aí, né, não sei, né, o vírus é uma arma biológica, então tem uma diferença entre armas químicas e biológicas, mas todas aí são usadas, principalmente eram usadas em guerras com intenções, assim, de destruir a humanidade, então é uma coisa muito pesada mesmo, né, em relação a isso. Mas aqui no caso da questão, né, por que foi criada aí essa convenção? Exatamente por isso, para aí no caso restringir, impor limites para o bem da humanidade, né, olha só, dando maior chance para a vida aí, para a população, né, o medo desses ataques. Gente, só frisando aqui, que eu achei super importante, né, importantíssimo falar para vocês aqui em relação à questão, porque existe uma diferença, tá bom? Existe diferença entre as armas químicas, armas biológicas e armas atômicas, né, que é no caso da bomba atômica. Por que eu tô falando entre essas três? Apesar da questão tratar aqui, no caso, só resumindo, né, que eu achei super interessante, né, o que eu puder dar de informação para vocês sobre isso, né, já que a questão é sobre esse assunto, então é muito importante a gente conhecer também, muitas pessoas têm, confundem, né, qual que é a diferença. Então, existe sim diferença entre os tipos de armas, né, que no caso, como é a arma química que a questão trata, existe diferença também, né, igual no caso da bomba atômica, armas biológicas, então tem diferença. Achei super interessante trazer para vocês, créditos ao site UOL Educação, né, sobre essas armas, olha só. Armas de guerra, né, que a gente pode destacar aqui. A pior, né, que é a bomba atômica, que foi aí utilizada aí, né, muita gente sabe, infelizmente em Hiroshima e Nagasaki, que foram as cidades afetadas, que ocorreu várias mortes, né. Aqui no caso armas atômicas, né, que no caso que são bombas atômicas. Qual que é a diferença entre arma química, né, e arma biológica, né, que no caso, olha só a diferença. Só para vocês ficarem aí, não ficarem perdidos, porque existe uma diferença entre as três. Aqui no caso, armas biológicas, gente. Armas biológicas vão ser todo tipo de armas que vão ser utilizados vírus e bactérias, né? Coisas que podem contagiar, adoecer a humanidade, pandemia. Por isso, assim, que no caso, muita gente discute essa questão, inclusive no filme do Contágio, né, sobre a Covid. Então, né, não se sabe ao certo, né, de onde surgiu esse vírus. Há especulações que talvez seja uma arma biológica. Eu estou mencionando isso devido ao filme do Contágio, né, não sei se muitas pessoas já assistiram, eles consideravam lá o vírus como arma biológica. Então, são aqui, no caso, armas para, aqui no caso, dizimar a humanidade, né, provocarem pandemias. Então, infelizmente, né, tem muitos países, né, que no caso, como não é algo fictício, mas né, é uma das armas também muito potentes e que, infelizmente, né, todas as armas, gente, aqui no caso, são preocupantes, né, com intenções ruins de acabar e destruir a humanidade. Então, toda vez que vai se tratar de armas biológicas, vocês podem ter em mente que vão se tratar de algo como vírus, bactérias, coisas, né, agentes que causam doenças, né, que são produzidos em laboratórios, né, que vão aí dizimar a humanidade, né, que no caso com doenças, infectando, tá certo? Diferença de biológicas. Agora, olha só, armas químicas, que é o que a questão descreve
mas é importante a gente falar sobre os outros tipos de armas para vocês não confundirem. Inclusive, como se trata a questão aí de Guerra Fria, né? A preocupação não é somente com armas químicas, mas todo tipo de armas aí, aqui no caso, né? Armas de grande potência que podem destruir a humanidade. Então, por isso esse acordo, né? Aqui, como é questão de armas químicas, vamos falar a diferença, tá bom? Até engasguei aqui. Porque existe diferença, né? Entre, também, aqui no caso da bomba atômica e armas químicas. Beleza, armas químicas, o que vão ser? São armas que vão transportar aí substâncias tóxicas, né? Irritantes, que vão atacar aí, né, a orofaringe, né? Que são aí as divisões da faringe, né? Aqui no caso, compostos aí que produzem reação de ácidos muito fortes, né? Que tem uma capacidade aí que no caso, neste caso, né, a infraestrutura, né, de uma cidade pode ser prejudicada, possivelmente haverá uma contaminação no solo. Aqui no caso, gente, armas químicas, que seria importante aqui também, créditos ao site. Eu vou deixar aqui abaixo as fontes. Inclusive esse site aqui tá falando um pouco dessa convenção aí, né? Olha só, que não deu muito certo. Eu vou deixar para vocês o site aí. Sobre armas químicas. Olha só, beleza, o que elas são, né? Olha só, alguns tipos de armas químicas, né, que fazem parte aí de um arsenal mundial. Tem a de fosfogênio, né, que ela vai afetar aí, olha só, os sintomas, todas as armas, gente, aqui no caso vão afetar a humanidade, né, então, né, vão prejudicar a humanidade aqui por se tratar de armas químicas, né, olha só, alguns tipos, tem a de fosgênio, né, desculpa, a de fosgênio, que vai ter, né, a pessoa... vai ter sintomas aí. Olha só, os sintomas desse, tipo pulmonar letal, que demora a aparecer 24 horas. Então, são armas que têm misturas de gases, né? Tem diferença entre as bombas atômicas, aí seriam aí armas nucleares. Mas armas químicas também vão destruir a humanidade e prejudicar aí a humanidade. Olha só, a de fosgênio, né? Desculpa. O gás aí vai se misturar na água, nos tecidos, e vão se formar um ácido hidroclorídrico, né? Que vai dissolver nas membranas do pulmão, que foi responsável por milhares de mortes durante a Primeira Guerra Mundial, que teria aí na Coreia, no Egito e no Irã. Então, gente, olha só, né? A preocupação aí com essa convenção da questão é exatamente por isso, pela segurança da humanidade em si, com a utilização dessas armas, né? Então, isso é algo muito preocupante, por isso que houve a criação dessa convenção. Olha só a arma química de gás mostarda, né? Olha só, ela causa bolhas na pele, sangramentos no pulmão e cegueira. Os sintomas aparecem 4 a 24 horas após a exposição. A morte, lenta e dolorida, pode levar semanas. Há chances de sobreviver, mas o gás pode causar câncer e mutação no DNA. Também foi utilizada na Primeira Guerra. Quem teria essa arma química aí seria a Coreia do Norte, Egito, Irã e Síria. Aqui no caso, né, a VX, o mais mortal entre os agentes aí nervosos, né, que interrompem o funcionamento dos neurotransmissores, vai provocar salivação, convulsões, urinação e defecação involuntárias, além de morte por asfixia. Tem rápido e permanece no ambiente por longos períodos. Os países que teriam, né, a Coreia do Norte, o Egito e a Síria. A sarin, né, desenvolvida aí como pesticida, né, pelos alemães, né, que no caso, em 1938. Foi um gás sarin, né, que causa aí dano direto no sistema nervoso, estreitamento das vias respiratórias e acúmulo de fluido nos pulmões, que são as primeiras reações. Pode levar à morte em 1 a 10 minutos. Quem teria era a Síria, o Irã, a Coreia do Norte. Tem a de cloreto de cianogênio, né, que é um agente sanguíneo de efeito imediato. Gente, olha só a potência dessas armas químicas aí produzidas em laboratórios, né? Olha a destruição que elas também causam. Então, assim, né, é fato, né, óbvio que teria uma preocupação aí com a segurança mundial. Por isso a criação dessa convenção aí. Olha só, essa daqui, né, de cloreto de cianogênio, né, que tem aí, ela causa o agente sanguíneo, né, ela tem um agente sanguíneo de efeito imediato que causaria convulsão, paralisação e morte. E é capaz aí de penetrar no filtro de máscaras contra gases. Além da arma causar isso, ela, né, é capaz de penetrar aí em filtros contra gases, né, que no caso, então, a pessoa vai inalar isso aí, né, olha só que perigo, né. Quem teria era a Coreia do Norte e o Irã. Tem essa daqui, né,
Novichok, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Que é um grupo aí de agentes nervosos desenvolvido pela Rússia, né, em 1971 e é supostamente 5 a 8 vezes mais tóxico do que a VX. Além de agir mais rapidamente e ser mais difícil de identificar, causa convulsões, insuficiência respiratória e morte. Teria sido aí o país na Rússia. Gente, então olha só, a preocupação com essa convenção aí de armas químicas, né? Essa é uma das aqui no caso, né? Que foram utilizadas aí. Sobre, né? Tanto a questão aí da Guerra Fria, né? Essa fabricação, a produção desses tipos de armas, como a própria fala aqui do Kofi Annan, né? Olha só, o que vocês fizeram com sua livre vontade de anunciar aqui no caso a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado, com algum respeito por si e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais, é realmente essa preocupação com a saúde da humanidade, né? Aqui no caso, não só a saúde, né, gente? Aqui com a vida da humanidade. Então, por isso que foi criada essa convenção. Sem contar aqui, né, como a gente já está falando sobre armas químicas, né, além de armas químicas, né, armas biológicas, porque no período da Guerra Fria, gente, como todo mundo sabe, né, acho super interessante vocês pesquisarem também sobre Guerra Fria, olha só, Enem de 2019, caindo coisa de Guerra Fria, então é um assunto muito importante, né, para quem não sabe o que foi a Guerra Fria, né, é super importante esse assunto, por quê? Né, justamente por essa preocupação com a segurança da humanidade aqui, né, no caso, a Guerra Fria foi um período, gente, que foi aí, né, um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas aí, né, havia interesses aí entre os dois países. Então, a preocupação também, principalmente, né, teve vários fatores, né, gente? Depois vocês estudem sobre a Guerra Fria, que é bem interessante, né? Os fatos que aconteceram, né? Aconteceram várias coisas. Guerra da Coreia, tudo isso, né, dentro da Guerra Fria. Guerra dos mísseis em Cuba, vários fatores, guerra do Afeganistão, do Vietnã. Então, assim, a preocupação, o principal ponto, né, em relação à questão também por ela se tratar da Guerra Fria, e que é importante vocês terem em mente também, uma das características, né, além de polarização, tecnologia, mas a principal aqui, pelo fato da questão se tratar de armas químicas, foi a corrida armamentista. Então, toda vez que falar, né, que vocês ouvirem falar sobre Guerra Fria, lembrem-se, foi essa corrida armamentista. Então, a produção de armas, né, essa fabricação de armas, não só aqui no caso químicas, mas principalmente atômicas, né, gente, que causaram vários estragos aí, né, a gente pode citar antes da Guerra Fria, a Primeira Guerra, né, gente, a bomba atômica, que destruiu aí. Aqui no caso são armas nucleares, a questão sobre armas químicas. Mas armas nucleares também, por se tratar aí da Guerra Fria, também é um assunto muito importante, né? Que a gente deve lembrar também que é perigoso para a humanidade, né? Que no caso, que causa risco, né? Perigoso não. Além disso, né? Causa risco à humanidade, à vida da humanidade. Então, se vocês forem pesquisar, né, gente, a fundo, até mesmo armas nucleares, tem armas aí que podem destruir a humanidade inteira, dizimar aí, né, aqui no caso a humanidade no planeta. Então, assim, para vocês terem uma ideia como esse assunto é importante. Então, toda vez que se tratar sobre Guerra Fria, lembrem-se que foi aí uma corrida, a disputa armamentista, isso é algo muito importante para vocês frisarem, né, que foi o que? Essa disputa dessas nações aí, que vão procurar aí essa força hegemônica, né, que motivaram ambos aí essa produção de armas, né, de destruição em massa, né, além de bombas nucleares, termonucleares, armas químicas principalmente e, né, atômicas. Então, assim, esse assunto é muito importante, né, que no caso, por isso que foi criada essa convenção também aqui, né, como o assunto é sobre Guerra Fria, essa preocupação com armas químicas, né, que também, né, destrói a vida da humanidade. Então, é importante vocês também, né, pesquisarem sobre esse assunto. É muito interessante, gente. Depois vocês pesquisem aí. Inclusive, né, eu sei que a questão é de armas químicas, mas se a gente for falar de bomba atômica, também de armas nucleares, o Enem cobra muito, inclusive no próprio Enem de 2020 caiu uma questão sobre bomba atômica. Gente, sempre cai questão de bomba atômica. E, na verdade, eu acho que foi até uma questão de
de ciências da natureza. Não sei se foi química ou biologia, algo do tipo no Enem de 2020. Depois eu vou conferir para vocês. Mas é um assunto muito importante, né? Para a história também. E é um assunto muito importante a ser discutido. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenha ajudado vocês. Pesquisem sobre armas químicas, sobre bombas atômicas também, né? Sobre Guerra Fria, porque é um assunto muito importante. Sobre esses acordos, né? Essas convenções, principalmente da ONU, né? É algo aí com a preocupação da humanidade, né? Se a gente for olhar aqui, tudo o que acontece aí sobre geopolítica, né? Essa questão aí que envolve direitos humanos, a preocupação com a humanidade é interessante, é importante, né, gente? E guerra sempre é preocupante, né? Quando se trata de vidas humanas, né? Até mesmo, aqui no caso, pandemias, né? Então, assim, né? A gente já enfrenta pandemias, pensa bem, né? Que já dizima a humanidade. Imagina aí, nesse período de criação de armas, né? De coisas que são intencionais para destruir a humanidade. Então, é algo muito sério a ser discutido. E é bem interessante vocês estudarem sobre esses assuntos. Para vocês terem uma ideia, né? Só os tipos aí tem bombas atômicas aí que foram produzidas que, né, se elas fossem utilizadas, provavelmente eu não estaria gravando esse vídeo e a humanidade nem existiria. Então, para vocês verem como que o negócio é pesado mesmo, né? Gente, guerra é sempre algo muito ruim, né? Então, assim, eles fizeram esse acordo, né, principalmente para isso, com essa intenção. Porque eles já viram, peraí, né, principalmente no período da Guerra Fria, isso aí, como se diz, né, naquele termo, vai dar ruim, vai dar merda. Então, vamos parar por aí, vamos ter um acordo aí de paz, né? Porque eles sabiam que, aqui no caso, tanto essas armas químicas, armas nucleares, biológicas, poderiam sim destruir a humanidade. Então, existe, né, algo sobre consciência aí também, né? Um acordo de paz para... Infelizmente, ainda tem lugares, né? Tem países que ainda têm reservas de fabricação. Então, aí, isso é assunto para outro vídeo. Mas é importante a gente tratar aí sobre essa questão, sobre esses acordos aí, né? Principalmente quando se trata sobre esses tipos de armamento, né? Então tá, gente, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas é porque esse assunto é muito interessante. Depois vocês pesquisem aí sobre esses tipos de armas aí que foram utilizados. E é um assunto muito interessante sobre a história, né? Se vocês forem analisar, em vários períodos foram utilizados esses tipos de armas, né? Tanto na Primeira Guerra, Segunda Guerra, infelizmente, né? Ainda bem que na Guerra Fria, né, houve esse acordo aí de paz, né, gente? Digamos assim, entre aspas, né? Mas não foram utilizados esses tipos de armas, né? Então tá, gente, é isso, né? Pra vocês terem uma ideia, né? É só pesquisar um pouquinho sobre o que aconteceu na bomba atômica aí, né? Em vários lugares, principalmente em Hiroshima e Nagasaki, né? Pesquisem um pouco sobre isso, o estrago que isso fez aí nesses países, né? Então, assim, nesses países não, nessas cidades, né, gente? Então, assim, é algo muito triste, né? Em relação aí à humanidade. Então tá bom, gente. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha ficado esclarecido. Até mesmo a diferença entre esses tipos de armas, né? Que são armas de guerra, né? Que no caso, armas químicas, biológicas e também nucleares. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre elas. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre o assunto. Pesquisem sobre Guerra Fria, pesquisem sobre esses assuntos que vai ajudar muito vocês aí a terem mais conhecimento aí nessa parte de história, de humanas e também, né, de geopolítica, tá bom? Espero ter ajudado vocês, né? Acho que eu falei demais, mas espero de verdade que tenha ficado esclarecido aí, principalmente na questão, o porquê aí que seria a alternativa B. E não deixe de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante, né? E vejo vocês nos próximos vídeos de humanas, né? Bons estudos para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!